começarmos aqui o nosso texto, vamos só lembrar onde nós estamos aqui, tá? Em que parte da história nós estamos. Nós começamos a história de Jefté, o começo da história dele, a introdução da história de Jefté é o povo caindo em pecado, o ciclo volta, isso está no capítulo 10, versículo 6, o ciclo volta, só que volta pior, porque o povo agora adora 7 deuses diferentes de todos os povos ao redor de Israel. Deuses dos Moabitas, dos Sírios, dos Amonitas, enfim, todos os povos em redor, o povo adora. E então, eles clamam, Deus levanta os Amonitas para oprimir Israel, o povo clama, Deus fala, não vou socorrê-los, não vou. Já socorri vocês muitas vezes, não vou socorrê-los agora. Mas aí o povo então parece demonstrar um arrependimento genuíno, que é, eles tiram fora os deuses. Isso nunca tinha acontecido antes. Eles tiram os deuses do meio de si, se arrependem e falam para Deus, faça como o Senhor quiser. Isso nunca é dito antes. E tiraram os deuses também. Então, o capítulo 10 termina com o relato de que Deus não pode reter a sua compaixão ao povo. Então, os Amonitas, e aqui eu vou lembrá-los do mapa, tá? Que é importante para nós entendermos principalmente hoje, vai ser importante o mapa aqui, tá? Veja, Amon está do lado de cá, no Oriente, tá? As tribos de Israel que ficaram para cá do Jordão são Manassés, Gad e Ruben, e Amon fica para cá. Este é o povo que Deus está levantando para oprimir Israel dessa vez, especialmente na região de Gileade, que é uma região grande aqui, tá? Que pega essa parte de Manassés e Gad aqui. Tem cidades com esse nome Gileade, mas é uma região grande. Então, os Amonitas se reúnem para atacar, eles são convocados, isso foi semana passada. Os israelitas também, mas qual é o problema de Israel? Não tem um líder. Israel não tem uma liderança. Então, os anciãos de Israel dizem, quem vai lutar por nós? Aquele que lutar por nós será o comandante militar do nosso povo. Na verdade, eles dizem logo antes, será o cabeça do povo. Será o governante do povo. E então, o texto, capítulo 11, entra apresentando Jefté, descrevendo Jefté. Quem era Jefté? Quem lembra algumas características dele? Homem valente. Homem valente. Que era de um casamento... Filho de uma prostituta. O que mais? Ele é gileadita. Foi expulso pelos seus irmãos da sua herança, porque era o filho de uma prostituta. Os irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, você não vai pegar a nossa herança não. Expulsaram, ele foi para uma outra terra e ele fez o que lá? Na verdade, se ajuntaram com ele. Ele era um líder nato. Só que homens vazios, homens sem valor se ajuntaram com Jefté. Homens vadios, homens que não valiam nada. Mercenários, que qualquer dinheiro vale, independente do serviço que é, qualquer dinheiro dá. Então, eles se juntam a Jefté. Esse é Jefté. Aí a cena volta para a batalha. Amonitas contra os gileaditas, que representam Israel. Tá? Qual é a próxima ação dos anciãos de Israel? Vamos chamar Jefté. E aí você tem um diálogo, não é? De Jefté com os anciãos de Israel. Jefté, precisamos de você. Mas vocês me chamando agora? Vocês me expulsaram da minha terra. Agora eu sou útil? Se você for, você vai ser o comandante. Eles falam isso antes. Depois Jefté responde isso. Agora eu sou útil, vocês me expulsaram. Eles retrucam e dizem, olha, se você for conosco, você vai ser o cabeça. Aí Jefté, então eu vou ser o cabeça? Vocês confirmam isso? Sim, Deus é testemunha. Se você for conosco, e Jefté diz, e se o Senhor me der os Amonitas, eu serei cabeça entre vocês. Sim, então você vê que tem interesses dos dois lados. Tanto dos anciãos de Gileade, vamos recorrer para qualquer um, quanto de Jefté.
eu quero ser cabeça aqui. Eles selam o acordo e fazem isso em Mispa diante do Senhor. Tá? Mispa não está aqui, está em outro mapa, mas está nessa região aqui. Diante do Senhor, eles estabelecem um pacto. Se Jefté ganhar, se Jefté liderar e ganhar, ele será cabeça de Israel. É assim que termina o nosso estudo da semana passada, do versículo hoje, 11, perdão. E hoje a gente começa no 12. Então a gente vai dar uma volta aí pela história de Israel, isso é importante, mas lembrem-se, eu estou recortando a história de Jefté. O ideal seria olharmos tudo. Eu estou fazendo recortes. Qual é o primeiro recorte? Diálogo de Deus com Israel. Salva-nos, quer dizer, antes disso, Israel entra num declínio pior do que tudo antes. São 7 ídolos, pede por socorro, Deus fala que não, Israel demonstra arrependimento, fala, faça o que o Senhor quiser, eles tiram os ídolos. Primeiro diálogo. Segundo diálogo, líderes de Gileade, anciãos com Jefté. Um cara que, improvável, um cara questionável. Lembra que eu falei, a gente não sabe o que a gente sente por Jefté. E aí, você está gostando dele ou não está? Não sei. Ele ao mesmo tempo, alguém não tem culpa de ter nascido como nasceu, mas também ele é o líder de uma gangue. A gente não sabe o que sentir por ele ainda. Mas esse é o líder que Deus levanta. Alguém questionável, alguém improvável, alguém cheio de interesses em ser cabeça, não em salvar o povo para que a Deus seja dada a glória. Nós não vemos isso. Nós vemos o interesse dele em ser cabeça. E paramos aí. Ele faz um pacto de juramento com os anciãos. Eu vou ser cabeça de vocês se eu ganhar essa luta. Se o Senhor me der. A gente tem pontos positivos nele? Tem. Ele cita o Senhor. Ele é diferente de Abimeleque em algumas coisas. Ele é igual em algumas, mas diferente em outras. Jefté diz, se o Senhor me der, os amonitas. São coisas interessantes de você pensar, né? O Senhor será testemunha, então vamos selar isso diante do Senhor. Ele é alguém que parece ter um conhecimento do Senhor. E lembra, o povo está arrependido agora. Parece que alguma coisa está voltando a ser restaurada. Mas vamos ver hoje. O que o nosso texto diz depois dessa introdução? O que o nosso texto diz? Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viesses a mim pelejar contra a minha terra? Então o primeiro ponto aqui, Jefté, por meio de um mensageiro, ele envia uma mensagem ao rei de Amon. Eles lembram? Eles estão já prontos para a batalha. Jefté, apesar de ter sido convocado para lutar, qual é a primeira atitude dele? Negociar. Aliás, ele é um ótimo negociante. Lembra disso, o cara é bom de lábio, ele é bom de palavra. Com os anciãos de Gileade, ele negociou. Não, líder não, quero ser cabeça. Então tá bom. Então agora ele é um ótimo negociante. Ele é um líder nato, ele é valente, ele é líder de um bando. Então ele tentou resolver aqui por um meio pacífico. Ele pergunta: qual é a motivação de vocês, amonitas, para atacarem aqui? O primeiro ato dele como um líder militar é tentar aí uma questão de pacificação. Por que vocês estão querendo invadir aqui? Como cabeça da terra ali, ele tenta contornar a questão, despacha uma comitiva de mensageiros para perguntar qual é a causa dessa invasão. E veja a linguagem de Jefté, é alguém que é cabeça, ó. O que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra minha? Ele sabe falar. Ele toma a posição de um líder. O que tem entre mim e você? Na minha terra. Então ele se coloca como de fato um rei. Não é dada a palavra rei, mas ele está dizendo em nome de todos ali. Tá? O que responde o rei dos filhos de Amon? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me, esse mar que a gente está acostumado, né? Mas restitui a mim a terra. Tá? Restitui a mim a terra, por isso é mar. Restitui-me agora pacificamente. O que o rei amonita alega? Bom, quando Israel, o cara está falando de pelo menos 300 anos atrás. Então, sabe-se essa história ali. Ele
Já passou muitas gerações, são 300 anos depois, Aparecendo na rússia. mais ou menos. Devolve aí, ó. Devolve aí, é meu. É isso aí. Né? Então, assim, são mais ou menos 300 anos depois. E o rei de Amon, naquela ocasião, sabia da história. Então, ele diz, olha, essa terra pertence a nós, por direito. E eu quero que você, então, devolva pacificamente. A gente nem entra em guerra. Se você me devolver, acabou. Que terra é essa? Olha só. Vamos para o mapa, porque a gente, como eu disse, Antigo Testamento a gente não tem muito na cabeça algumas coisas, né? E é bom que a gente está tendo isso agora. O que o texto diz aí? É 13. É porque subi de Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon. Arnon é um rio. Rio Arnon, até o Jaboque, é outro rio. E ainda até o Jordão. O Jordão está aqui, ó. Então, qual que é a alegação dos amonitas? Quando Israel veio do Egito, a terra que é nossa, amonita, foi tomada. Qual é a geografia disso? Entre o rio Arnon e o rio Jaboque, até o rio Jordão. Obrigado. Tudo bem? A geografia é essa. Exatamente onde estão as tribos de Gade e Ruben. Só para mim situar, onde estaria o Egito? Egito? Do lado de cá ou do lado de lá? Está na parede ali. Vamos colocar um outro mapa aqui. Aquele episódio do Chaves, né? Aqui as Antilhas, aqui. Eu cortei as Antilhas hoje. Desculpa. Boa pergunta. Eu vou voltar nesse mapa aqui depois, ó. Egito. Que eu estou falando aqui, ó. Rio Arnon, Rio Jaboque, está aqui. Egito está aqui, ó. Tá? Então, qual é a alegação do rei dos amonitas? Quando Israel saiu do Egito, já eu falo sobre essa rota, pararam aqui em Cades Barnea, a gente vai ver que Jefté fala isso, e eles tentam passar, eles tomaram essa terra aqui, ó, do Arnon até o Jaboque. Então me devolvam, que a gente para de guerrear. Tudo bem? A geografia é essa aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar para o nosso texto. Então, a questão é, ele está voltando 300 anos da história com a perspectiva dele, rei de Amon. E lembra que no mapa, deixa eu pôr o mapa que estava antes, os amonitas estão a oriente, à direita do que é terra de Israel, tá vendo? Amon está aqui, ó. Já a gente volta aqui porque hoje é muita geografia. Eu gosto particularmente, a gente entende mais as coisas. Bom, o que Jefté responde? A tréplica de Jefté. Lembra, ele pediu. Falou, qual é a motivação de vocês atacarem? Ele fala, vocês tomaram a nossa terra, do Arnon até o Jaboque até o Jordão. Aquele retângulo ali, era nosso. Os amonitas falaram. Jefté responde, porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo, assim diz Jefté. Olha a linguagem de monarca, né? Assim diz Jefté. Quando o faraó falava com, assim diz faraó. Essa linguagem é a linguagem do que é dono. Assim diz o Senhor, né? Assim diz Jefté. E aí a gente tem agora uma aula de história, tá? De um tal de Jefté, que ninguém dava nada, o cara dá aula de história, tá? Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Vamos lá para o nosso mapa, aquele que a gente precisa olhar com mais detalhe agora. Então agora a gente vai voltar para Êxodo e Números, especialmente Números aqui. Qual é a alegação de Jefté? Você está errado, cara. Essa terra não é sua, não. Vou te explicar por quê. Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, então, e nem dos Amonitas, porque subindo do Egito,
andou pelo deserto até o Mar Vermelho. Então está aqui, ó. Israel estava mais ou menos nessa terra. Ele anda pelo deserto, chega até o Mar Vermelho, o mar é aberto. Olha, ele passa rápido aqui e chegou até Cádiz. Israel não fez essa rota reta aqui, nós sabemos. Israel desceu para o Sinai, as águas de Mara estão aqui. Israel foi para o Monte Sinai, ficou um tempo aqui. Moisés ficou 40 dias e 40 noites aqui em cima do monte. Depois Israel sobe. Em Cádiz são mandados lá os espias. Israel ficou em Cádiz. Então, depois dessa jornada aqui, que durou cerca de 3 meses, Israel para em Cádiz. Só que o que interessa para Jefté, daqui para frente, porque a alegação do Amonita é: essa terra é nossa, Jefté, não é de vocês. Por quê? Porque nós não tomamos nem a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Vamos seguir no nosso texto. Então, isso é Jefté falando. Israel enviou mensageiros aos reis dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Vamos parar aqui. Então Israel chega em Cádiz. Qual é o primeiro povo para cá? Edom. Alguém lembra quem é Edom? De onde vem Edom? Edom significa vermelho. É do Esaú. Jacó. Esaú, do guisado vermelho lá que ele preparou. Esaú. Daí veio o nome. Então, Edom é a terra de Esaú, dos descendentes. Esaú saiu e foi para lá e fundou essa terra. Ali é descendente de Esaú. Tá? O que Jefté está citando? Jefté está citando a Bíblia. Jefté, Vamos lá, vamos ver isso aí. Jefté, olha agora para Números, capítulo 21. Abra aí Números. Antes, capítulo 20, versículo 14. Ele sabia a história. Números 20, 14. Enviou Moisés de Cádiz, está com o mapa na cabeça aí, Cádiz está lá no sul. Números 20, 14. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer: assim diz teu irmão Israel. Como assim teu irmão Israel? Entenderam por quê? Quem é Edom? Esaú. Quem é Israel? Jacó. Assim diz teu irmão Israel. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós do Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, a Iavé, e ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo, nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Lembra do mapa lá? Aqui, ó. Edom, Cádiz está aqui, ó. Nos limites de Edom. Estamos aqui. Qual é o pedido agora? Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Você vai ver pelo menos 2 milhões de pessoas passando. Nós não vamos passar por lugar nenhum que vá destruir o teu país. Já passar pela estrada. Deixa só a gente passar. A gente quer chegar na terra que Deus prometeu ali. 18. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, um caminho pior, um caminho mais difícil. E se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Olha Israel falando: eu só quero passar, eu quero chegar onde eu tenho que chegar, não vou pegar nem nada de você, não vou deixar nem o gado comer as suas coisas. 20, porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente com mão forte. Então Edom colocou medo em Israel. Assim recusou Edom passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então qual é a primeira alegação de Jefté? Essa terra, nós pedimos passagem, Edom não deixou. Essa é a primeira alegação ali de Jefté para o rei. Qual a segunda? Deixa eu voltar aqui.
Porém ele não lhe deu ouvido, certo? Não lhe deu ouvido, lembra disso. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, que é o próximo povo. Uma coisa que eu guardei, que eu dou essa dica para vocês. Quais são os povos que estão ao lado de Israel, da terra prometida? Amon, Moabe e Edom, nessa ordem, de cima para baixo. Como é que eu guardei isso? A-M-E, ame os seus inimigos. Então você não esquece mais. Amon, Moabe e Edom, são os que estão do lado de lá de Israel. Então, pede passagem aqui, não. Aí Jefté fala, foi para Moabe, vamos pedir passagem lá. A mesma coisa. Também não quis atender, e assim Israel ficou em Cádiz. Israel fica aqui. Ninguém o atende, Cádiz Barneia. Vamos ver essa passagem. Números 21 agora. Números 21. Dos Moabitas. Por Edom, onde está 21? Aqui. Espera aí, só checar aqui, 21. Aqui estava. Não, o 21 é o próximo. Então, 21:10. A partir do 13, não? Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Jé-Abarim, no deserto que está de fronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zered. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está deserto, que está no deserto que se estende no território dos amorreus. Porque Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz e tal. Deixa eu só ver aqui talvez eu tenha pego em Deuteronômio 2. É possível que esteja aqui. Anotei, mas perdi a anotação aqui nas minhas coisas. 21:4. Israel não tem passagem por Moabe também. Ele rodeia Moabe, ele passa rodeando Moabe. Eu estou em qual versículo? Aqui. 17, né? Moabe, Deuteronômio 2:9. Vamos ver lá. Desculpa que eu perdi o texto, gente. Isso não se repita. Olha lá, 2:8. Isso aqui é Moisés lembrando o povo do caminho de Israel. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que é Edom, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elaste, de Ezion-Geber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão dos filhos de Ló. Então, a questão é, não há passagem também por Moabe. E então, Israel fica em Cádiz. 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Arnon. Arnon é o rio. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Então olha lá, Deus fala para não entrar também, tá? Arnon aqui é esse rio, Israel não pode passar por aqui, porque Israel quer chegar mais ou menos nessa região para atravessar para Canaã. Israel tem que dar a volta aqui por trás, porque ele não pode passar por essas terras. E ele chega aqui, mais ou menos perto do Arnon, no limite, e aqui que está a grande questão. Arnon é o limite. Mas Israel enviou mensageiros para Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes, deixa-nos, peço-te passar pela tua terra até ao meu lugar. Versículo 19. Então,
Israel agora pede para o rei de Sion. Espirrar. Números 21, agora sim. 21. Isso. Números 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos o teu país. Mesma coisa eles falam para os reis dos amorreus. Agora a questão é, não seriam os amonitas? Por que amorreus? Porque quem estava naquela terra eram os amorreus. Esse é o erro do rei amonita, dizer essa terra é nossa. A gente está falando, eram os amorreus que estavam aí. Então, antes dos amonitas, quem vivia ali era amorreu. Eram os amorreus, olha só. Essa região aqui, depois de Moabe, ó, Edom, Moabe e o Arnon é o limite de Moabe. Daqui para cima eram amorreus, não eram amonitas. Amorreus eram povos dos montes, eram um dos povos que viviam em montanhas. Você vê aqui mais escuro, são montanhas. Então o Jefté está falando para eles, não eram vocês que estavam aí. E eu vou contar a história da gente pedindo passagem para o rei dos amorreus. E aí ele conta, ele cita Números 21. Vamos seguir lá. Números 21, 22. 23 agora. Porém Seom, que era o rei de Esbom, ó, Esbom está aqui. Isso aqui era território dos amorreus, não amonitas. O rei de Esbom não deixou passar Israel pelo seu país. Antes, ao contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio de espada e tomou posse da sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Você tinha uma fronteira fortificada, possivelmente a leste aqui, que Israel não tomou, a fronteira é fortificada. Israel tomou exatamente do Arnon até o Jaboque, que era a terra dos amorreus. É isso que o Jefté está falando, citando o Pentateuco para eles. Assim, Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Israel tomou isso aqui, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Ok, agora voltar aqui e pegar algo muito curioso que Israel fala. Então, Jefté alega que a terra não era de vocês, amonitas, era de um outro povo. Vocês eram mais para leste, vocês até tinham suas fortalezas fortificadas, nós não entramos ali. Nós tomamos a terra que era dos amorreus. 21. É toda a argumentação de Jefté, tá? E ele já sabia disso tudo, se isso aconteceu 300 anos. É que essas crônicas, todos os reis, vamos dizer, tinham, né, suas... Então, isso aqui ainda não é Pentateuco. Antes das crônicas dos reis. Não, falou... Esses relatos. Esses relatos. Sim. Vamos dizer que tanto ele tinha, o Pentateuco tinha escrito, Sim. quando eles invadiram, que eles estavam atrás das fortalezas, mas também eles viram Israel passando, atropelando tudo. Então, Israel passou pedindo passagem. Quando foi negada a passagem pelos amorreus, que o rei falou para ele, nós não vamos deixar passar, e o rei ainda se levanta contra. E Deus dá a vitória a Israel como uma defesa. Israel se defende dos amorreus e ganha a batalha. Portanto, Deus dá a terra a Israel. Então, isso está relatado no Pentateuco. Qual é a conclusão que nós chegamos sobre Jefté e o Pentateuco? Ele sabe. Ele leu. Ele sabia. Sei lá. Ler era muito difícil porque era muito pouco que tinha se escrito. Possivelmente ele ouviu a história. Ele sabia disso de cor, a ponto de argumentar com o rei inimigo que você está errado, a história não é essa.
Eu sei a história do meu povo 300 anos atrás. Jefté sabia a história do povo dele. Jefté sabia o Pentateuco. De cor, pelo menos, essa história do povo chegando até a terra, como é que foi. E, gente, Jefté era o líder de um bando de bandido. Mas ele fez isso com certeza com o pai, alguma coisa assim. Alguém ensinou Jefté. E Jefté guardou. Então isso é importante lembrar de ter aqui, porque o texto está falando de uma argumentação de Jefté. O texto não está falando do que Deus fez por Israel em primeira instância. O texto está falando de Jefté argumentando. E ele está citando Bíblia. Está citando o livro sagrado, as Escrituras. Então olha lá. Ele continua. Seom, não confiando em Israel, recusou deixando passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaz e pelejou contra Israel. Nós lemos isso. Ele está corretíssimo. O Senhor Deus de Israel, e aqui o Senhor ainda deve estar maiúsculo, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou quem? Os amorreus. Vocês são amonitas, das terras que habitavam. Lição de história de Jefté, né? Então, olha aqui no versículo 21, ele fala: o Senhor entregou nas mãos. Naquele tempo, as guerras não eram só consideradas batalhas militares, eram batalhas divinas. O Deus, nosso Deus contra o seu Deus. Lembra o que Deus fez com o Egito? Deus desbancou os deuses do Egito. O sol era um deus considerado, os animais eram deuses, o rio Nilo era um deus. Então, quando Deus manda praga para pegar no gado, o Deus que protege o gado, cadê? É fraco. Quando Deus escurece o sol, cadê o Deus Sol de vocês? As sujas águas do rio. O Nilo era Deus, o Nilo agora está dando rãs. Deus está desbancando falsos deuses ali. Então toda a guerra, toda a questão militar era do Deus de um povo contra o Deus de outro povo. E é isso que Jefté está falando. O Senhor Yahvé, Deus de Israel, entregou o Seom, que é dos amorreus, nas mãos do seu povo. Israel desapossou eles dali. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Exatamente a geografia que o rei fala para ele. Essa terra é minha, do Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Exatamente a mesma. Então ele vai para a história e corrige, porque a terra nunca foi dos amonitas. A terra foi conquistada de maneira justa. Israel se defende dos amorreus, porque ele pede passar, os amorreus não deixam e se levantam contra. Deus dá a vitória para um povo. Imagina um povo de Israel que é um povo que sai do Egito, gente. Não é um povo guerreiro. É sempre Deus que luta pelo povo, porque é um povo fraco militarmente. O povo vai aprender a guerrear com Davi, porque é um povo muito fraco. É um monte de gente, um campo de gente que vivia de agricultura lá no Egito. Ninguém tem arma. Deus dá a vitória. Então, Jefté está falando, o Senhor é que nos deu. Então, o versículo 23... Assim o Senhor Deus de Israel, olha a ênfase de Jefté, Yahvé, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante o povo de Israel. E tu pretendes ser o dono dessa terra? Olha aí Jefté dando a lição, né? Como assim? A história não é essa que você contou. Então a terra era de Israel por direito de conquista. Israel tinha habitado lá. E Jefté, num nível mais alto, ele falou, foi Deus quem deu a vitória. Por que vocês estão reivindicando aquilo que não é de vocês agora? Por que vocês têm que ficar na terra que Deus deu para a gente? Então Jefté usa essa pressuposição comum naquela época. Se foi o nosso Deus quem nos deu, a terra é nossa, não é de vocês. E aí ele vai jogar aqui, continuar nesse argumento. Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá
consideras como tua possessão, argumento religioso. Vocês têm essa crença de que o que o Deus de vocês dá para vocês é de vocês. Só que curioso que Quemos aqui, historicamente, não é o Deus dos Amonitas. Quemos é o Deus dos Moabitas. Tá? O Deus dos Amonitas é o Moloque, ou Milcom. Possivelmente, aqui tem muita questão sobre isso. Por que Jefté fala, ele confunde os deuses? Possivelmente podia ter uma aliança ali entre Amonitas e Moabitas, e os deuses ali eram compartilhados, e ele fala do Deus Moabita. Está lá em 1 Reis, tem texto que fala, o Deus dos Amonitas é Moloque. Claramente, os deuses dos Moabitas é Camos, ou Quemos. Mas Jefté coloca Quemos como Deus dos Amonitas. Alguns dizem, foi uma questão de unir dois povos próximos que poderiam estar compartilhando da mesma divindade, ou Jefté está sendo sarcástico e irônico de propósito. Está confundindo, está errando de propósito, enfim, não dá para a gente saber se ele errou de propósito, ou se ele está jogando com um sarcasmo aqui, ou se de fato o Quemos está na região e todo mundo adora Quemos. Mas a declaração dele é religioso, é um argumento teológico aqui. Vocês têm esse costume. O que o Deus de vocês dá é de vocês. Então, ouça a minha história. Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, Javé, nosso Deus, expulsou. Jefté argumenta teologicamente agora. O Senhor, nosso Deus, Deus de Israel, deu para a gente. É nosso então. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vocês, amonitas, não as recuperassem durante esse tempo? Qual é o argumento que agora ele joga? Olha como ele é bom de lábia. Bom, eu já expliquei a vocês que historicamente vocês estão errados. Quem habitava nessa terra eram os amorreus, e o Senhor Deus de Israel deu a Israel essa terra, porque foi negada a passagem por Edom e por Moabe. Nós contornamos, chegamos aos amorreus, pedimos passagem ainda, como foi negado, mas não só foi negado, eles quiseram lutar contra nós. Deus nos deu vitória, então é nosso, porque o nosso Deus nos deu. Agora deixa eu fazer uma pergunta, rei de Amon. Você é melhor do que o Balaque, rei dos Moabitas? Porque ele não brigou com a gente em momento algum por essa região. Nós nos apossamos dessa região, que está logo no limite do Arnon ali, e ele ficou quieto durante anos. Ele sabe de quem que é essa terra então. Israel habitou 300 anos em Esbom. Anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer. Deixa eu pegar um mapa aqui que tem o Aroer. Acho que é esse aqui. Tem. Aroer, Esbom. Israel habitou aqui 300 anos. Então lembra, do Arnon até o Jaboque eram os amorreus. Israel habita aqui 300 anos. O rei Moabita, Balaque, não falou nada, não quis essa terra para ele, e por 300 anos, olha o que ele diz, nem vocês, amonitas, por 300 anos vocês reivindicaram essa terra. Por que agora vocês estão reivindicando? Ele apela para o consenso, para o natural. A gente está aqui há 300 anos, agora que você vem falar, nenhum amonita antecessor seu quis essa terra. O que vocês estão querendo? São 300 anos habitando aqui, ninguém falou, isso é nosso, hein? Só vocês estão levantando agora. O do Capê é nosso. Até os próprios amonitas, ninguém se levantou em 300 anos contra ele, porque entenderam que o Senhor deu a terra a eles. Crendo ou não no Senhor Deus de Israel, teve uma batalha ali contra os amorreus perderam, Israel apossou. Há 300 anos isso. E agora vocês estão levantando essa questão dos até de vocês? Não levantaram antes por quê? Porque não é. Vocês sabem que não é. Seguindo.
Olha lá, ele apela. Balaque, alguma vez pelejou, Balaque quis, lembra o que o Balaque fez? Ele contrata um profeta, Balaão, para jogar maldição, mas ele não vai lutar. Qual foi a tática de Balaão depois? Esse povo é de Deus. Qual a tática? Mulheres. Leva as mulheres moabitas para lá, que eles vão se casar com elas, e aí vai dar ruim. E ele faz e dá ruim mesmo. Mas a tática não foi guerra. O próprio Balaque entendeu, esse povo aí vai dar problema. Vai o profeta lá, amaldiçoa esse povo. Mas não quis guerrear. A questão da terra estava resolvida entre esses povos aqui. Estava resolvida para esses povos que essa terra do Jabó, que é o Arnon, ficou de Israel. Porque eles ganharam dos amorreus. E agora vem o Amonita querendo a terra para eles. 27. Não sou eu, portanto, agora tem um portanto aqui. O que é portanto? Conclusão. Não sou eu, portanto, quem pecou contra você. Porém, tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, Yahvé aqui, que é juiz, essa é a primeira vez que a palavra juiz no livro se refere a Yahvé, da boca de Jefté. Yahvé aqui é juiz. Julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Que o Senhor julgue essa causa agora. Então, vocês foram reivindicar. Não estou entendendo, né? Por que vocês foram fazer isso? Então Jefté conclui a sua apresentação declarando: eu sou inocente quanto a isso. E você, rei Amon, você é injusto. Está querendo fazer uma injustiça aqui. E aí ele apela a Yahvé, que Yahvé seja o árbitro. Ele é o juiz supremo. Como eu disse, esse é o único ponto que Yahvé está como juiz no livro do juiz. O verdadeiro juiz é quem vai decidir, então, de quem que é a terra. Então, olha só como Jefté desenvolve o seu argumento. Bom, só terminar. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos. Nós já lemos essa expressão antes. Não deu ouvidos. O rei de Edom, não deu ouvidos a mensagem que Jefté lhe enviaram. Não é que ele falou: puxa, é verdade, estamos errados, vamos acabar com isso pacificamente, ninguém ataca ninguém. Não. Ele rejeitou, né? E a próxima cena é guerra. É confusão. Ele quer a terra que não é dele, mas ele tentou. E pegou um cara bom de Bíblia, um cara bom de história. E só que não deu ouvido. Então vamos entender aqui como é que se desenvolve a argumentação de Jefté. Bom, Deus transferiu a terra de Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, amorreus, para Israel. Então essa terra é de Israel, por vitória, por direito de quem conquistou por vitória, desapossou o povo de lá. O rei amonita deveria seguir o exemplo de quem? De Balaque. Se é melhor que Balaque, Balaque ficou quieto, reconheceu isso, siga o exemplo dele. Ele foi amaldiçoar Israel, mas não quis lutar, como eu disse, ele não reivindicou o território. E o desenvolvimento nós estamos aqui por 300 anos, ninguém nunca reivindicou isso. E agora vocês querem conquistar. O fato deles não terem invadido a terra desse tempo todo, o que se conclui? É deles. É reconhecimento consensual. Deles, né? Essa terra é deles. Tá? Então, conclusão aqui desse nosso ponto. Lembra, é um recorte, tá? Recorte dessa história. Israel não começou a guerra aí desses povos do leste. Pelo contrário, Israel foi bem educado. Parou em Cades Barneia. Posso passar? Posso passar? Posso passar? Não pode passar. Para os irmãos, né? Lembra que Moabe é filho de quem? De Ló. Moabe e Amon são filhos de Ló com suas filhas. Talvez é filho neto, né? Até esquisito, né? Ló teve um incesto com as filhas. Desse incesto vieram Moabe e Amon. Então é tudo parente ali. É tudo o quintal, ele mora no quintal ali. É parente de Ló, que é parente de Abraão, que é parente de Esaú, que é Edom. Nenhum quis deixar Israel passar. Então o povo pede passagem, mas foi recusado.
Na época que Israel conquistou aquela região entre o Arnon e o Jaboque, era dos amorreus, não era dos amonitas. E curioso, abre aí em Deuteronômio 2, que isso é legal. Depois que eu li, eu falei, rapaz, eu não sabia, que interessante. Isaías 2. Deuteronômio 2. Desculpa. Ó, 16, olha que curioso. Deuteronômio 2 é Moisés na porta de Canaã para entrar, dando o último sermão para o povo. O povo não está na terra dele, está lembrando a história. 2,16. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo: hoje passará por Ar pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Percebe que Deus proíbe Israel de brigar com os amonitas. É mais um argumento que eram os amorreus. Nós éramos proibidos de contender com vocês. Deus falou: não entrem, não moleste os amonitas. Eles estavam mais para lá da terra, lembra? Então o povo chega aqui nos limites de Moabe, e quer vir para cá. Moisés fala: Deus falou para vocês não molestarem os amonitas, não contendam com essa terra dos filhos de Ló. Ok, quem estava aqui eram os amorreus, não são os amonitas. Então olha a aula de história que nós temos, aula de geografia. Muito curioso isso. A gente vê a situação de Israel e o que esse povo amonita queria, que era mentira. Eles queriam uma terra que não era deles e queriam entrar em guerra por isso. Ok. Esse é o nosso texto. Vamos lembrar onde é que esse texto está. Na história de Jefté, que não acabou ainda. Essa é a terceira cena que nós estamos vendo. A primeira qual é? A introdução. Deus e o povo em diálogo. O povo afundado em idolatrias piores. Deus se recusa a livrar, Israel se arrepende e Deus não retém sua compaixão. Essa é a introdução. Entra para a história de Jefté. Tem o povo de Amon acampado e Israel acampado. O que Israel tem de problema? Não temos um líder. Precisamos de um líder. Jefté, sabemos quem é, falamos sobre ele. Os anciãos vão procurá-lo. Ambos são interesseiros, tanto os anciãos quanto o Jefté. Jefté também é um interesseiro, mas ele tem algo positivo nele. Ele cita o Senhor. Se o Senhor me der os amonitas, eu vou ser cabeça. Ele faz um pacto com os anciãos. E agora a terceira cena dessa história, diálogo de Jefté com o rei. Percebe que na história de Jefté a tônica é diálogo. Nós vamos ver semana que vem que a batalha tem um versículo só. O resto é diálogo, porque ele faz um voto. E aí semana que vem você vai saber se ele matou a filha ou não. Ele faz um voto. Você tem diálogo. No final da história, o problema vai ser com os efraimitas, a questão de diálogo também. Toda a questão de Jefté é com palavras. Então ele é um negociante. Aqui ele tenta negociar de novo uma solução pacífica, mas ele é um negociante. Nada, tá? Vou agora para a nossa estrutura. Estrutura é uma só, olha só. O principal aqui é o diálogo de Jefté com o rei dos amonitas, certo? Esse é o nosso texto. É o diálogo de Jefté com o rei dos amonitas. Esse é o recorte que nós vamos fazendo hoje. Dos versículos, no versículo 12, Jefté questiona o rei amonita sobre a motivação em pelejar contra Israel. Lembra lá? Ele manda um mensageiro: qual a causa que vocês querem a minha terra vir até mim? Qual é a causa disso? Resposta do rei amonita: a terra dele teria sido tomada por Israel e ele a quer de volta.
E aí, versículo 13. Do 14 ao 27, olha a quantidade de texto escrito aqui. Deus inspirou isso, é inspirado pelo Espírito Santo. Contra o argumento de Jefté, corrigindo o rei amonita. Quais são os argumentos dele? Do 14 ao 22, histórico. Vou corrigir a tua história, está errado. Israel sai do Egito, para em Cades Barneia, pede passagem para Edom, que é Esaú, é negado. Pede passagem para Moabe, é negado. Vai então, contorna a terra por fora, pede passagem para os amorreus, para Seom, o rei dos amorreus. Ele não só nega a passagem, como quer atacar. Então, o Senhor, e aí ele entra no argumento teológico. Deus de Israel nos dá essa terra. Assim como vocês não têm o Deus de vocês, que quando vocês ganham alguma coisa, não é o Deus que dá. Então você vê assim, sem o argumento teológico, vai você ver que Jefté tem a mente cananizada de alguma maneira. Porque qual era a prática? É que o Deus me dá a terra. Se ele alega isso com sarcasmo, como mentira ou não, ele alega: vocês creem que o Deus de vocês dá, o meu Deus deu. De uma certa forma, ele está jogando o argumento religioso aqui. Ele não está dizendo que o Deus Quemos não existe. Ele está jogando com o argumento religioso deles. Vocês creem assim. Então, nós também. O meu Deus deu, então é meu. É um argumento teológico. C, o argumento de precedente de consenso, que é o uso capião. Qual é o precedente? Nem Moabe, nem vocês, por 300 anos, requereram essa terra. Está vindo agora falar comigo sobre isso? E a conclusão? Portanto, você que faz mal contra mim quando você vem. Deus que julgue. O Deus de Israel julgue. E veja, ele coloca o Deus de Israel que deu para eles a terra. O que ele está falando pro rei lá? Você quer que Deus julgue? Você quer que o meu Deus julgue? Tem certeza? Você já viu o que deu, né? Quando o meu Deus agiu ao nosso favor. A gente está com a verdade. Que Deus julgue. E aí você tem o rei amonita. Quem cala, então que ele julgue. Mais ou menos isso. Joga esse papel fora. Ignorou. Esse é seu argumento, eu não quero saber, eu quero atacar então. Não sei o que eu vou falar. Aqui, ó, que você falou que esse Deus deles, porque nem era deles, né? Era dos Moabitas. E eles não se ofenderam quando falou, então era Deus deles mesmo, porque Então, ele não questionou. Então, porque Não é a mesma coisa que o povo, tudo começou porque eles se envolveram com Deus. Deus está querendo mostrar para nós, tá vendo? O meu povo está igualzinho o povo, os inimigos. Não é igual? Ele também não tinha só um Deus. Ele também não. Qual era o Deus dele? Era Moloque. Deus dos ele não teria que ter dito assim, não, meu Deus é Moloque, não é Queros. Né? Ele não podia ter Então, falado. Mas ele aceitou. Nós não temos nem a resposta do rei amonita. Ele ignorou completamente não só esse argumento, mas tudo. Todos. Então eu não tenho base para te responder isso, porque assim. Não dá a impressão que a mesma coisa que o povo fez, Deus está mostrando, tá vendo? O meu povo faz igual aos inimigos. A gente também não faz isso. Então, o povo, nós vimos antes já que o povo fez isso. O povo quis Deus o tempo todo como ídolo. Me salva, Senhor, me liberta. Só na hora que Deus é útil, né? A gente faz muito isso. Vai para um monte de deuses do nosso coração. Aí vem um diagnóstico, ou vem uma. Ai, Senhor, agora eu sou útil para você. Relacionamento comigo que você não quer. Você quer que eu resolva? Eu sou um garçom para você. Só quer pedir, quero isso agora. Não. Deus dá bronca em Israel por isso, porque Israel age como os outros povos, com idolatria. Nós podemos, inclusive, tratar Deus como nosso Deus como ídolo, irmãos. Isso é uma chamada que nós devemos pensar. Quando Deus nos é útil para o nosso interesse, assim é com o dinheiro, assim é com qualquer outro Deus. Deus quer relacionamento com a gente, Ele não quer ser útil quando o problema vem. Ele quer o teu coração, quer a tua vida. Mas às vezes a gente trata Deus como um garçom. Na hora do aperto, aí eu vou voltar, eu tenho que ir para a igreja. Não. É assim? Isso aí você faz como um ídolo, você fala como Moloque. Na hora que você quer chuva, você vai para Baal, seu interesseiro. Comigo não é jogo de interesse. Comigo é vida toda.
o povo trata Deus, muitas vezes, em juízo, tratou Deus como um ídolo, exatamente igual aos outros povos, exatamente igual. Mas então, eu não tenho essa, como saber, Porque ele não respondeu em lugar nenhum. aí eu fico sem base para dizer, então o rei Amorita riu, ou disse, está errado, nosso Deus não é Quemos, é Moloque, não sei. Aí a gente não vai saber nunca qual é a posição do rei ao ler aquilo. Talvez fosse uma junção de Deus ali e considerou Quemos como dele também. Mas enfim, esse é o nosso texto. E aqui está mais fácil falar sobre o que o texto está falando. Você fala, ô Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí, do 12 ao 28? Do argumento. Do diálogo. Exatamente aquela aquela parte preta ali. Eu estou falando agora do diálogo de Jefté que ele deu com o rei dos Amonitas. com o rei dos Amonitas. Eu vi dá a entender que o Jefté ele quer chegar num bom senso e o rei não. É isso. É isso. É o Jefté. Aí Jefté, ó, meu Deus, mostrando um Deus. Ó, meu Deus lutou lá atrás por nós. E aí a gente vai fazer esse juramento no 27, né? Sim. Ele fala, ó, então. Deus que julgue. Deus que julgue, não. Ele está dizendo, Deus vai julgar. Isso que você quer, então Deus vai julgar. O meu Deus de Israel, que eu já falei antes, que nos deu a terra dos amorreus, essa terra aí do Arnon até o Jabó, que você acha que é sua, foi Deus que nos deu. Ele que julga então. Como se dizendo, vai pagar para ver esse julgamento? Mas nós não temos a resposta. A resposta é calada. E a gente vai ver que vai ter um ataque. Tá? Vai ter um ataque. O que o texto está dizendo sobre isso? Bom, é só resumir o nosso. Olha lá, o texto está falando sobre o diálogo via mensageiros, né? Porque eles não se encontraram, foi o mensageiro de Jefté com o rei dos Amonitas antes do início da batalha. O texto está dizendo o quê? Bom, Jefté questiona o rei de Amon sobre sua motivação, não é? Em pelejar contra Israel. E este responde apontando a tomada de sua terra por Israel quando saiu do Egito, como motivo. Por que você está vindo contra mim? Porque quando saiu do Egito, vocês tomaram essa terra que era nossa. Jefté, então, usando argumentos histórico, teológico e de precedente consensual. Qual é o argumento histórico? Eram os amorreus que estavam aí. Nós pedimos passagem para Edom e Moabe e ninguém deu. Os amorreus também. Então não era vocês. Qual é o argumento teológico? Deus que deu. Não é assim que vocês creem? Então nós cremos também assim. Foi Deus que nos deu. Qual é o argumento consensual de precedente? 300 anos ninguém falou nada. Então ele conclui sua tréplica mostrando que os amonitas faziam mal em pelejar contra Israel. Porém o rei de Amon não dá ouvidos aos argumentos de Jefté. E aí que vem o nosso ensino. Tá, o que você está fazendo na Bíblia, irmãos? Nós temos que tratar esse texto igual você trata Romanos. É inspirado por Deus, útil para repreensão, correção. Palavra de Deus, igualzinho Romanos 9, igualzinho Mateus 28, igualzinho Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo. Por que Deus inspirou o autor a escrever esse diálogo? Podia muito bem não ter isso, né? Não faria, entre aspas, diferença. Imagina, Jefté é arregimentado pelos anciãos e o próximo versículo já é a batalha. Por que o autor quis nos dar esse trecho aí? De um diálogo de Jefté com argumentações para o rei de Amon para tentar uma saída. Isso é difícil a gente pensar. Qual é o ensino disso para a gente? Podia não estar aí esse texto. Então vamos tentar olhar para a história toda agora. Então, será que A palavra de Deus é escudo e bloqueado. Oi? A palavra de Deus também é escudo e bloqueado. escudo, hein? Ele se defendeu e atacou. Então, Baseado na exatamente. escritura, né? O ensino vai por aí, eu entendo, porque Jefté usa Não. a palavra de Deus. Mas olha só, ele não usa a palavra de Deus em um sentido Não tirem. evangelístico. Vou pegar esse termo. É um sentido histórico. Claro, ele argumenta lá, foi Deus quem me deu a terra. Ele que seja o juiz, então, entre nós. Vamos pensar o seguinte, em toda a nossa visão até aqui.
Deus chama Jefté. Na verdade, ele é levantado pelos anciãos, ele é alguém questionável, interesseiro e tal, mas é ele. Mas não está falando Deus levantou. Não falou que Deus suscitou o juiz. não falou. Foram os anciãos que foram atrás de Jefté, porque ele era um valente e o cara devia ser bom de briga, e o cara era um bandidão, chefe do bando lá, da cidade de Tobi. Como é que eu tenho que olhar para esse ensino? Eu tenho que olhar e dar um passo para trás. Fala. Será Vamos lá. que, já que Jefté não é levantado diretamente por Deus, mas mesmo assim, meio que Deus age a favor de Jefté Com certeza. para revelar a sua justiça, Com certeza. porque a causa dele era justa, ainda que ele não tenha levantado ele especificamente para libertar Israel. O meu ensino, que eu entendo como ensino, vai para esse lado. Eu estou falando de quem que está argumentando assim. Porque eu falo, cara, que argumento interessante. O cara é bom, quem argumentou isso é bom, mas eu vou ver, quem que é esse cara? É um brigão. É um improvável. É um cara duvidoso. A gente não sabe se a gente é contra ou a favor dele. É um cara que é interesseiro. Mas é um cara que conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra, porque ele usa Deus a favor dele como alguém que conhece, ele que julgue. O Senhor nos deu. É porque ele argumentou, teve não, e aí ele falou, agora você vai com Deus. Né? Basicamente você vai isso. se resolver com Deus agora, já que os meus argumentos não foram Então, claros. eu olho para isso que você falou, eu entendo porque isso está no texto, a justiça de Deus. Mas veja, eu acho que esse ensino eu levaria para o episódio na época em que aconteceu. Deus faz justiça pelos seus, enfim, algo assim. O que eu estou trazendo para cá agora é que você tem um cara completamente questionável, argumentando muito bem em prol do seu povo. E aí foi por aí que eu fui, para entender o que eu aprendo com esse texto de hoje. Que Deus dá a terra ao seu povo? Não, isso aí Deus deu lá em Números 20. É esse o ensino lá. Deus dá a terra ao seu povo, Deus batalha pelo seu povo. Foi para uma linha de fidelidade? Aqui, Na conclusão? não, eu não fui. Eu fui olhando para o Jefté. Qual eu... Fala. Desculpa. Não? Mas Jefté, você vê que Jefté está fazendo isso pelo povo ou por ele? Então, aí é que a gente está sempre em dúvida. Porque na semana que vem a gente vai ver que ele faz um voto que não precisava fazer voto nenhum. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele é alguém que a gente vai sair da história dele com dúvida. Então, porque a gente pode falar assim também, será que a gente não faz isso? Usa o que a gente sabe de Deus, que Deus revelou para a gente, o nosso propósito, o nosso Mas veja, ele foi contratado para lutar. O que ele está fazendo aqui? Ele quer resolver sem guerra. Ele quer resolver pacificamente. Ele tenta um acordo, isso. Ele tenta um acordo. Ele não é contratado, vamos lá, galera, vamos embora, ataque. Ele quer saber por quê. E ele argumenta, ele troca informações. Será que pode ser, dentro do improvável, não sei, né? A importância da gente saber a nossa história, não esquecer o que Deus já fez por nós, e mesmo no caso do Jefté, que em adulto ele se desviou, vamos dizer assim, ele saiu de casa, botaram ele para fora, mas aquilo que o pai ensinou, que alguém contou, ficou. E Deus usa essas pessoas também, que são os improváveis. Como é que pode sair disso uma coisa dessa, né? Assim, lembra que eu te mandei, nada a ver a história, né? Mas assim, é um depoimento da Rita Lee, que é uma maluca, né? Que a gente... E ela criticando o Papai Noel, que acaba com a festa que é do Papai do Céu.
Eu falei, nossa, Não esperava isso dela. inesperado ouvir de uma roqueira louca, não sei o quê, que o Papai Noel detona com a verdadeira história que é do Papai do Céu. Então, assim, tem umas coisas assim, né? Ela ouviu alguma coisa. O Jefté também teve uma base, Isso. né? E ele guardou aquilo. E Deus usou esse conhecimento para que no momento correto ele fosse usado, vamos dizer assim. Filha, que ele usou isso, mas nem resultado deu. Então, por que esse texto está aí? Se nem resultado deu. Porque Deus usou para livrar, não deu resultado. Não deu Eu concordo resultado. completamente. Eu acho que o ensino desse texto vai por aí. O que eu escrevi sobre o ensino? Mesmo líderes improváveis, questionáveis, levantados e motivados por interesses, podem demonstrar sabedoria e conhecimento de Deus ao exercer a sua liderança em prol do povo. Qual é o ponto aqui? Mesmo um Jefté da vida, que você fala, desse daí não vai sair nada. Não é possível. O cara é um bandido que só guerreia. Mesmo esse tipo de liderança, quando o povo estava sem liderança, mesmo esse tipo de gente questionável, levantado, pode demonstrar sabedoria e conhecimento de Deus em prol do povo de Deus. Porque ele tenta fazer algo em prol do povo. Porque não guerrear, imagina aí, se ele não guerreia, o povo vai, pô, cara, a gente falou pra você guerrear, se não guerreou, você não vai ser cabeça. Ele estava com isso, a promessa é, você vai ser cabeça. Poxa, e o cara fala, eu vou tentar uma carta primeiro, antes de sair atacando. O cara tem prudência. Isso não é esperado de um Jefté. O cara tem conhecimento bíblico. Isso não era esperado de alguém que é filho de prostituta, é expulso de casa, líder de bando. Isso não é. Esse argumento não é esperado. Do ponto de vista da justiça de Deus, serve para o povo não dizer, mas ele não deu nenhuma chance, mandou matar todo mundo, aquele povo lá e saiu destruindo. E chegava um aviso antes. Bom ponto. Desde quando eles passaram por aquelas terras, servia de aviso para aquele povo. Deus não vai ver aquele. Isso. Estão destruindo todo mundo. Aí chega neles e ainda não aprender a lição. Excelente aplicação. Olha só. O testemunho do verdadeiro Deus. Excelente. É um bom ponto esse. A justiça de Deus. Então, poxa, mas Deus mandou matar a cidade toda? Vamos entender a história? O povo pediu, não ia nem tomar água, o gado não ia nem tomar água deles. Negou. Contra o povo de Deus. Deus vai se levantar contra quem se levanta contra o povo dele. Justiça de Deus. Mas veja, aqui está no contexto de um líder questionável em muitas coisas, mas que a gente não espera que demonstre esse conhecimento, essa sabedoria. Qual é a lição para nós? Muitas vezes pessoas que são improváveis dentro do povo de Deus demonstram muita sabedoria, conhecimento de Deus. Lembra sempre do seu João lá, né, do Ronaldo Lidório, um semi-analfabeto que pregou para lá nos indígenas, converteu 3 tribos inteiras. Alguém improvável, completamente, mas que foi muito sábio. Disso aí tem histórias e histórias de gente que aparentemente vai colaborar o que essa pessoa para o reino de Deus? Olha quem é, de onde veio. E só um argumento desse, de conhecimento bíblico, em prol do povo. O nosso julgamento também, né? O nosso julgamento pesa, né? Você fala, esse aí não dá nada, né? Desse aí não vem nada. Esse cara aí só vai matar, esse cara só gosta de sangue. O cara é bom com as palavras, conhecia números de cor, Deuteronômio da história de 300 anos do povo dele. Então nos mostra que Deus levanta pessoas improváveis e muitas vezes essas improváveis, essas pessoas que a gente diz, aí não vai dar, são muito sábias, conhecem a palavra de Deus, demonstram conhecimento para o bem do povo. Para o bem do povo. Esse é o nosso recorte de hoje. Semana que vem será o texto do voto de Jefté. E prepare-se, porque há gente que diz, ele matou, gente que diz, ele não matou a filha. E vamos tentar entender qual é o ensino do texto, especialmente. Não esse ficar só no voto. Do voto? É o voto da filha. Mas fica assim meio... No ar. Não Matou ou não matou? Mas enfim, isso são cenas... Semana que
no próximo capítulo, tá bom? Então tivemos uma aula de história e geografia hoje, né? Foi muito bom, né? Aprendendo, obrigado.